Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores! Sejam bem-vindos aqui na nossa live. Hoje nós vamos falar sobre as fases do despertar, como que acontece esse caminho e quais são os pilares. Cada fase, cada passo, são 7. São 7 fases o caminho para que a gente possa acessar esse lugar. Sejam todos bem-vindos nesse cantinho. Meus amores, tivemos um probleminha lá no YouTube, então se vocês puderem compartilhar esse link aqui. Bom dia, Fabi, bom dia, Clau. Sejam bem-vindos aqui no nosso cantinho e compartilhar esse link lá nos nossos grupos, Fabi, por favor. Dizer que a gente teve problema no YouTube, ele não abriu aqui, tá bom? Bom, olha só, bora começar o nosso... Bom dia, Clau, prontíssima para nossa imersão? Que delícia que vai ser esse final de semana, né? Olha só, é importante que a gente comece compreendendo, anotem isso, porque isso vai mudar todo o caminho do despertar da sua consciência. E a primeira coisa que você precisa ter em mente é autorresponsabilidade. Esse é o primeiro pilar que a gente vai trabalhar do caminho do despertar, tá? Bom, a gente sempre fala aqui, ó, desse um novo mundo que chega. De fato, esse novo mundo tá acontecendo, né? Um novo despertar de consciência. Coisas estão vindo até nós. E principalmente um movimento novo de buscarmos essa essência. Já não é mais sobre um lugar que não faça sentido. A nossa alma tá buscando isso. Nós estamos tendo um despertar coletivo da humanidade. E esse é o meu chamado para você. Bom, mas antes de a gente começar no nosso caminho, nas nossas etapas do despertar da consciência, são 7 pilares, tá? E a gente vai falar sobre esses 7 pilares hoje, que é o caminho do nosso método. O nosso método Desperte Sua Chama é justamente esse caminho de literalmente a gente acessar esse lugar mais profundo com consciência, coerência e o nosso posicionamento. Bom dia, Rê, Vilma, Clau, Bruninha, Fabi, sejam todos bem-vindos aqui, tá? Vamos começar com uma oração? Eu gosto de ancorar o campo. Gratidão a todos os nossos mentores, a todos que estão aqui conectados com a gente nesse momento. Eu me coloco como instrumento desse trabalho. Senhor, obrigada por mais essa live e por aquilo que a gente vai transbordar. Muito obrigada. E que todas as consciências que estão em outro nível, em outra multidimensionalidade, possam nos orientar nesse caminho. Gratidão. Gratidão, queridos ancestrais, pelas histórias, pelos destinos e por tudo que de alguma forma não, por toda a contribuição de termos chegado até aqui. Que a gente possa, nesse momento, abrir caminhos para as próximas e futuras gerações. Bom dia, bom dia, bom dia! Alexia, próxima. Essa música tá muito uau! Bom, vamos lá. A gente vai falar aqui dos 7 pilares do despertar de consciência. E esses 7 pilares, você vai conseguir compreender qual que é o pilar que você tá. Lembrando que existem várias camadas, umas mais profundas, outras mais rasas, desse despertar. O primeiro pilar do nosso despertar é a autocura. E nesse primeiro pilar, a gente compreende que tudo parte de mim. A vida acontece a partir de mim, ok? Nesse primeiro pilar da autocura, a gente vai olhar para onde? Para as nossas feridas emocionais. Para o lugar onde a gente se sentiu rejeitado, humilhado, abandonado, traído, ok? Neste lugar, a gente vai conseguir compreender as nossas feridas e onde elas precisam ser estancadas. E neste lugar, a gente vai tomando consciência daquilo que só eu posso fazer, que só eu posso mudar. O segundo pilar é a libertação. Então, depois que a gente passa pela autocura, que a gente compreende que o processo é nosso, que a gente vai entendendo as projeções, a gente passa para o segundo pilar, que é a liberação, a libertação.
E para que a gente possa se libertar, a gente vai precisar trabalhar o desapego. Por quê? Porque quando nós estamos nesse processo, nós temos muito medo de ficarmos para trás ou principalmente de entrar na exclusão, de dentro do nosso próprio sistema. Então, neste lugar da libertação, entra muito forte o pertencimento. A gente vai falar sobre esses 7 pilares hoje aqui. Então, olha só, estejam presentes, estejam firmes e fortes nesse momento, tá? O terceiro pilar é a essência. Quando eu passei pelo processo de autocura, quando eu já entendi o caminho, quando eu já entendi a autorresponsabilidade, eu vou entrar na minha essência, que é o terceiro pilar. E quando eu chego na essência, eu começo a entender o meu lugar dentro do meu sistema familiar. Eu começo a entender quem eu sou, luz, amor, enfim, diferente do que foi me ensinado, diferente do que eu preciso ser ou fazer. E quando a gente chega neste lugar, nessa terceira etapa do despertar, que é a essência, eu já começo a ter clareza do que eu não quero. Talvez eu não tenha ainda clareza do caminho. Por quê? Porque as camadas e o processo da autocura, as camadas e o processo da libertação, que são esses 3 pilares, automaticamente a gente vai se conectando para entender esses pilares e essas camadas. Então são camadas muito profundas. O quarto pilar do nosso despertar de consciência. Bom dia, Dê! Que delícia você aqui! Lindo, lindo ver você brilhando, minha linda. Lindo, lindo. Simone também tá chegando aqui. Sejam todos bem-vindos. O outro pilar que nós temos, após acessarmos a autocura, a autorresponsabilidade, de que primeiro começa comigo, que a vida acontece a partir de mim. E que eu vou compreendendo as feridas emocionais do meu sistema familiar, as feridas emocionais da minha alma, compreendendo que tudo está conectado a um campo muito maior. O segundo pilar é a libertação. Eu vou precisar me liberar de contratos kármicos, eu vou precisar me liberar de lealdades invisíveis dentro do sistema familiar. Eu vou precisar me libertar do meu próprio apego, do meu próprio ego. Entende? Bom dia, bom dia! Seja bem-vindo também o Felipe aqui. Olha só que lindo ter vocês. O terceiro pilar, eu vou acessando onde? A minha essência. E quando eu chego nesse lugar, eu paro de querer ser vista, eu paro de querer, de alguma forma, nesse pilar da essência, eu já sei o que eu não quero. E eu já começo a pensar na minha transição, naquilo que eu vim de fato fazer na Terra, mas não tenho clareza ainda. E aí a gente vai para o quarto pilar, que é a criação. E quando a gente vai para a criação, a gente começa a perceber que eu crio a minha própria realidade. E quando eu já passei pela autocura, quando eu já passei pela libertação, quando eu já sei quem eu sou, eu começo a cocriar minha realidade. Eu começo a perceber as sincronicidades. Eu começo a entender que existe um pilar, existe um lugar maior que me leva. Existem sincronicidades que, a partir do momento que eu conheço a minha essência e vou descobrindo este lugar, e que eu já fui desapegando lá no segundo pilar da libertação, eu começo a cocriar minha realidade. Eu começo a perceber que os ambientes que eu frequento, eu começo a perceber que os movimentos que acontecem comigo é porque eu fui passando por essas fases. E aí, a gente vai para o quinto pilar, que é a missão. E aqui é onde a gente se perde, porque a gente tem como missão, o nosso quinto pilar, que é aquilo que a gente faz. Mas por que é importante a gente passar pela essência e entender que independente do que eu faça, eu já sou. Que não é sobre o que eu faço, é sobre quem eu sou. E quando eu vou compreendendo o ser, eu passo a ter e eu passo a inspirar dentro desta missão. E quando a gente compreende este processo e a gente vai passando pelas etapas, a gente para de querer ter pressa. A gente passa a ter paciência e compreender
que não é sobre o propósito que eu vou descobrir. Qual que é o meu propósito antes de agir? É sobre se curando. E a gente entra no lugar do ego, entra no lugar egóico, a gente entra no lugar de distração, onde é bizarro, onde eu crio historinhas para mim mesmo para não chegar na minha missão. Tem um livro que eu li para vocês, né, que eu amo esse livro, que é a Arte da Guerra. Desculpa, a Guerra da Arte. A guerra que a gente enfrenta para colocar nossa arte no mundo, né? Ó, a Dê tá aqui, você me ensinou muito, você também, Dê, me ensina cada post que você faz que é lindo. E o que que acontece aqui? A Dê, por exemplo, que né, foi nossa aluna, enfim, aqui do Instituto, para que ela acesse a missão dela, ela precisou passar pela autocura dela. Então não dá pra gente querer pular etapa. Eu vejo muitas pessoas falando assim, ai, qual que é a minha missão, qual que é o meu propósito? Eu vou buscar qual que é a minha missão, meu propósito, para então começar a agir. Agir é se curar. Ninguém te fala que você precisa passar por um processo. Mas não, vai lá, faz uma formação, vai lá, faz um cursinho e você já tá pronto e pronta. Não é nesse lugar, meus amores. E à medida em que você vai se curando, à medida em que você vai passando por essas etapas, e nós estamos na 5ª, eu vou já revisar para vocês aqui, para que eu chegue na minha missão, eu começo a entender que a minha missão não é sobre salvar ninguém. A minha missão não é lá fora. A minha missão é sobre a minha própria jornada de alma aqui. E quando eu encontro essa missão, quando eu encontro esse lugar, a vida já está acontecendo. As sincronicidades já estão se manifestando. Eu já estou atuando dentro praticamente do nosso propósito. E qual que é o nosso propósito? Quem me diz aqui? Vamos lá. Qual que é o nosso propósito? Vai! Coloca aqui nos comentários para mim. O que que é o propósito para você? Por que que é importante a gente entender isso? Porque o sistema, né, toda essa matrix, nos ensina que é sobre fazer para ter, para então você ser. E a gente está vindo num caminho um pouco contrário. Primeiro nós somos, primeiro nós nos reconhecemos, primeiro a gente vai se autocurando com responsabilidade, e é nesse primeiro pilar que a gente sai da vitimização. Enquanto você for vítima, tudo vai comprometer o seu processo. E faz parte a vítima. Eu é o meu propósito. Eu sou o meu propósito. À medida que a gente vai despertando. Propósito é fazer realmente o que viemos fazer. Perfeito. E para que eu faça aquilo que eu vir fazer, eu preciso primeiro me priorizar. Sabe aquela frase de Cristo que eu sou apaixonada? Amai o seu próximo como a ti mesmo. E será que a gente se ama ou nós estamos presos nas feridas emocionais? Ou nós estamos fazendo demais, dando demais, agradando demais, porque de alguma forma nós temos medo do abandono. E você vai precisar encarar essas sombras num nível muito profundo, que inclusive quem ainda não está na nossa imersão e formação nesse próximo final de semana, sexta, sábado e domingo, nós vamos trabalhar de forma profunda esses 7 pilares. Então a nossa missão, que é o 5º pilar, que já passou pelo primeiro pilar da autocura, a autocura onde a gente vai se defrontar com as feridas emocionais da alma. A gente vai olhar para a rejeição, a gente vai olhar para o abandono, para a traição, para a humilhação, para a injustiça, para a superproteção, que é a ferida que está sendo desenvolvida nesse momento do tempo. Por quê? Porque nós estamos super protegendo os nossos filhos. E isso também cria uma ferida. É muito profundo isso, né? Bom dia, Taizinha. Seja bem-vinda. A Ju tá aqui também. Que bom. Sejam todos bem-vindos. O segundo pilar da libertação. Nós temos, sim, contratos kármicos em situações, com pessoas. Nós temos lealdades invisíveis dentro do nosso sistema familiar. E que por amor cego e por arrogância de estarmos fora do nosso lugar, fora do nosso tamanho, a gente se perde.
Então a gente vai passar pela libertação. E quando a gente estiver nesse lugar, vai vir o ego espiritual. Todo mundo vai passar pelo ego espiritual. Eu despertei. Eu já compreendi o processo. Entende? Olha só. A gente vai chegar à nossa essência. E quando a gente chega na nossa essência, começa processos profundos. Começa aquela sensação assim, meu Deus. E aí chega a doença, chega a separação, chega aperto financeiro. Começa a acontecer tudo quando você já compreendeu onde você está. Quando você já compreendeu de alguma forma os seus processos. E agora você vai para um outro lugar compreendendo a sua força. Exatamente. E para o seu lugar de força, primeiro olha para você e depois só vai. Nós sentimos o que nos chama. É isso. O propósito acontece no caminho do despertar. No caminho do despertar da consciência. Mas onde a sua distração e onde o sistema te leva? Ei, qual que é o meu propósito? Qual que é a minha missão? E aí eu passo a agir. E é uma distração gigantesca para que a gente não desperte e para que a gente não se cure. Entende? Olha só, olha o link da formação que a Fabi tá colocando aqui. Vai ser lindo o nosso encontro esse final de semana. Eu não tenho dúvidas que a gente vai expandir muito. Qual que é o 6º pilar? Eu já passei pelo primeiro da autocura. Eu já passei pelo 2º da libertação. Eu já passei pelo 3º da essência. Eu já sei quem eu sou, já sei o que eu não quero. E o ambiente que eu também não quero estar. E aí eu vou pro 4º. A criação, eu começo a ver sincronicidades. Eu começo a perceber que eu crio a minha realidade. E aí eu vou pro 5, que é a missão. Porque eu já começo a entender. E olha só, a gente só tem um passinho à frente, ok? Não queira ver a sua mente, o seu ego, vai querer ver o final, vai querer ver o resultado. Apenas caminhe, apenas faça o próximo passo. O resto acontece. Tudo acontece para você desistir. É só seguir, exatamente. E o 6º pilar é a sustentação. Neste lugar da sustentação, é onde você vai precisar entender da física quântica, entender de frequência, vibração e energia, compreender do nosso pilar aqui a ancestralidade, as lealdades invisíveis, a necessidade de muitas vezes estar repetindo padrões e das feridas emocionais e um nível mais profundo para você sustentar aquilo que você for acessar. E nessa parte da sustentação é onde a gente vai acessar o material com o espiritual. Porque nos ensinaram, né, que para que você seja espiritual, para que você seja, de alguma forma, esteja nesse lugar mais leve, você abre mão da matéria. E o que é a matéria, meus amores? Coloca aqui para mim nos comentários. Obrigada, Dê, você também é especial. É espelho. Bom dia, Ale, que bom que você tá aqui. Ale, bora pro nosso evento no final de semana? Vai ser lindo, hein? É igual a dieta, basta se comprometer que vem as tentações sempre. O despertar de consciência vai te levar para um lugar de liberdade. Só que essa liberdade também tem um preço. Os nossos ancestrais pagaram um preço para que a vida se fizesse aqui. Então eu pago o preço que custou a cada um para que eu estivesse aqui. Eu pago o preço da missão que a minha alma escolheu para estar aqui. Eu pago o preço para que o meu movimento, para que a minha missão seja sustentada. E aqui a gente vai acessar o corpo. A matéria é isso aqui. Então, para que eu sustente o campo, para que eu sustente a minha missão, para que eu sustente a minha própria essência, as minhas escolhas, eu vou precisar trabalhar a matéria. E que para mim é um grande desafio, eu sempre falo para vocês, né? O nosso desafio da presença, o nosso desafio de estar aqui. E na sustentação nós temos também 5 pilares. Vocês veem que é pilar? Bom dia, Clá! Coisa linda! Tá aí em Portugal, falando de Portugal. Dá um beijo no Jorgito, viu? Oi, Cris! Estaremos juntas nesse final de semana, minha mentorada linda também. Olha só, é muito importante que a gente entenda os 5 pilares da sustentação. Hidratação, sono, alimentação, exercício físico e respiração. E isso eu tô falando só da parte do corpo, tá? A gente tem outros pilares dentro disso,
Mas por que a gente precisa entender esse caminho? Por que a gente precisa entender esse passo a passo? Para que eu vá para o 7º, que é o serviço. Para que eu possa servir, eu entro naquilo que Cristo me trouxe. Amai o teu próximo como a ti mesmo. Então, se eu não tenho esses pilares da sustentação, da missão, da essência, da libertação, da cura, né, de trás para frente, de trás para frente, eu não consigo sustentar o meu propósito e é onde começo a desistir. Muitos param já no primeiro pilar, que é da autocura. Aí eu faço processos de imersões, e eu faço cursos, e eu vou entendendo, eu vou querendo mais e mais e mais, só que aí chega a doença, 1, 2, 3, e eu ainda nem passei do primeiro pilar. Eu não compreendi que eu ainda estou na vítima. E é por isso que eu estou na vítima que eu não consigo nem ir pro segundo, que é para que eu possa começar a me libertar. Porque para que eu possa cortar, no sentido de ir para um outro nível, e não é sobre cortar o passado, mas é sobre integrar. Eu acho que cortar foi uma frase que não fui muito feliz aqui. É sobre ir integrando. E a gente aprendeu que se libertar é deixar para trás, né? É sobre soltar, mas é sobre integrar com gratidão aquilo que me aconteceu. A minha alma escolheu passar por tudo que eu passei. Eu pago o preço que os meus ancestrais pagaram para que a vida se fizesse aqui. Os meus avós, os meus pais, não sabiam nem o que era internet. Ok? A minha mãe hoje tem um acesso ao WhatsApp um pouco diferente. E nós estamos no melhor momento da humanidade. Aí vai depender do foco que você colocar. E aí vem o 4º passo da criação. O que eu estou criando? Eu estou criando apocalipse? Eu estou criando situações de medo? Ou eu estou criando que eu estou na melhor fase da humanidade? O que você está pregando aí fora? O que você está criando aí fora? O medo ou a esperança? Entende? Então, se a gente parar para pensar, a minha geração, a nossa geração que passou aqui dos 40, é um grande desafio. Sair de um lugar que nem celular existia, que a gente brincava na rua e não tinha toda essa super proteção de hoje. A gente poderia inventar, a gente inventava as brincadeiras, amarelinha, pula corda, para um lugar da inteligência artificial. E que a inteligência artificial pode ser a minha aliada, onde eu possa acessar um campo de leveza, ou eu posso colocar a inteligência artificial como demônio. Vai depender das suas escolhas. Não é sobre a IA. A IA é a IA, e ela tá aí. A gente pode ignorar ou a gente pode alavancar o nosso trabalho, a nossa missão, a nossa cura. Entende isso? Não tem como voltar, meus amores. Nós estamos em um novo mundo, ele já chegou. E enquanto a gente não despertar para esse lugar, a gente vai estar resistindo ao novo. E por que nós temos tanto medo de resistir ao novo? E por que nós temos tanta resistência? Porque não conhecemos esse lugar. E se a gente não passar por esses pilares da autocura, se a gente não passar por esse pilar da libertação, porque quando a gente chega na libertação, e que a gente já entendeu, a gente já se autocurou, a gente já saiu um pouco da vítima, não que ela saia de uma vez. Ela vai estar sempre aqui. Porque são camadas em cima de camadas. Alexia, Sebastian Bach, Jesus, Alegria dos Homens. Adoro essa música. Olha só. Então é muito importante que a gente possa entender que no momento em que eu chego no segundo pilar, que é a libertação, vai vir o ego espiritual. Flávio, o que é o ego espiritual? É eu achar que o meu caminho, que eu descobri o mundo, eu despertei, eu tô começando a despertar. Eu comecei a entender que eu posso criar minha realidade. Eu tô começando a acessar o 3º pilar, que é a minha essência. Aí eu quero levar todo mundo para esse lugar. Eu quero que todo mundo faça os cursos que eu faço.
Eu quero levar a família inteira. E aí eu começo, muitas vezes, a ser rechaçada nesse lugar. Ai, você com esses papos, ai, você tá muito chata. Você tá muito chato, você só fala sobre isso. Porque você tá num mundo novo. E você não consegue, muitas vezes, sustentar esse lugar novo sozinho, sozinha. Porque as feridas do abandono, as feridas da rejeição, ainda estão ali, ó. Ainda estão ali fortes em você. Então você tem medo, você tá nessa fase da libertação. Eu não consigo seguir esse caminho até então, eu tenho que ter pessoas comigo. Claro que é muito legal. Inclusive essa live, tá legal pra vocês? Bora colocar coração aqui? Bora curtir, comentar depois que for postado? Porque isso dá engajamento e traz o equilíbrio da nossa troca. É muito legal compartilhar aquilo que me faz bem. É muito legal fazer esse movimento. Mas muitas vezes a gente pode estar insistindo. A gente pode estar sendo chato ou chata com aquela pessoa dentro do ego espiritual, porque no fundo eu estou com medo de ir para esse lugar sozinho e sozinha. Eu estou com medo de passar pela escuridão. E olha só. Já ouviram falar das ovelhas negras do sistema? Já ouviram falar sobre isso? Esses dias eu tive uma conversa muito bacana com uma mentorada e ela falou assim, Flávia, ovelha negra, veio algo assim muito, muito profundo para mim. Por que a ovelha negra até então ela é excluída? Porque a ovelha negra, ela não consegue, ela não se permite ser tingida. Ela é negra, ela é preta, ela não tem como sair daquele lugar. Então a lã dela, não é possível que ela tenha outras cores. Ou seja, ela é em essência daquela cor. Então é como se ela não pudesse se moldar no mundo. E essa ovelha negra que você pode estar nesse lugar, porque senão você não estaria nem aqui nessa live, é aquela que vai abrir caminhos para os que vierem depois. De alguma forma dizer, olha, dá para ser você. Dá para ser você em essência. Entende? E nesse momento encontramos pessoas especiais. Eu sou muito grata por ter encontrado pessoas como você também, Dê. A gente vai encontrando. Estou de volta, Manu. Só que agora, uma vez por semana, em um lugar de mais leveza, em um lugar de vários processos lindos acontecendo aqui, tá? A gente vai explicando através de contos. Então, imagina o seguinte. Essa ovelha negra, ela não se permite ser tingida. Então, quando os compradores vão comprar as lãs, a negra eu não quero. Por quê? Porque só vai dar pra fazer lã negra ali. E eu quero uma lã branquinha que dá pra me colocar rosa, dá pra me colocar azul, dá pra me colocar dourado, várias outras cores. E muitas vezes, e você imagina o seguinte, que 95% talvez seja a ovelha branca. E a ovelha negra, que qualquer um de nós podemos nos transformar, é aquela que vai encontrar a sua essência e vai se manter firme ali. Mas vai ter muita exclusão. Vai ter muito... Vai apanhar. Entende? A gente vê aqui, literalmente, nos comentários, muitas vezes, ou pessoas que chegam. Recentemente eu participei de uma live, tinha muitas pessoas na live, e era assim, era tanta porrada, muitas vezes, além de ter coisas boas, né, comentários bons, mas também tinha muita porrada. Só que quando você vai passando por essa segunda fase da libertação e você chega na sua essência, você já até entende as porradas. Só que se você para na primeira fase, que é a fase da autocura, você tá na vítima. Então é o outro que te machuca, é o mimimi. Me machucaram, me traíram, me abandonaram, me injustiçaram, é o mimimi. Então, para você sair do mimimi, você vai precisar se movimentar e não parar. Porque olha só, se a gente já entendeu as 7 fases aqui, e eu vou reprisá-las, você já sabe a fase que você tá. Que fase que vocês estão aqui? Conta pra mim. Eu tinha sumido também, vou acompanhar tudo novamente. Sucesso. Bora, Manu, bora pra nossa imersão. Final de semana vai ser lindo, hein? Primeira fase. Será que eu tô na autocura? Veja, lembrando que essas fases vão estar sempre acontecendo.
Ah, passei pela primeira, já não tenho mais feridas da alma. Não, vai ter, só que em lugares mais profundos, em camadas mais profundas. Só que eu já entendi a roda. E é esse método que a gente trabalha. O método Desperte a Sua Chama, que é literalmente acessar o seu lugar no mundo, passa por essas 7 fases. E não adianta você querer ficar só de live em live. Não adianta você fazer um atendimento, outro atendimento. É um processo. E você precisa investir nesse processo. Investir tempo, dinheiro, emocional, espiritual, mental. Então, quanto você está disposto literalmente a despertar sua consciência? Porque, claro, várias desculpas vão chegar. E a primeira desculpa, eu tô sem tempo, eu tô numa correria. Eu tô com tanta coisa, fazendo tanta coisa, então eu não consigo pensar nisso. Porque aqui, quem chega no Instituto Desperte Flow, desperta. Vocês sabem disso. Quem já passou por aqui sabe do que eu tô falando, né? Vocês que já passaram por aqui sabem o que foi chegar aqui, passar pela apometria conectada, que te conecta a um lugar que você nem sabe para onde você vai, e daqui a pouco você tá literalmente despertando, tá? É sobre isso. Estar em presença é um chamado, não é por acaso. Não, tá tudo conectado. Abrir o coração e seguir é o processo do despertar. Então, o processo do despertar começa com a autocura. Começa com aquele lugar onde eu vou acessar profundamente as minhas feridas da rejeição, do abandono, da humilhação, e não vou ficar o tempo todo na distração do mundo lá fora. Trabalhando desesperado igual louco e louca. Não tenho tempo nem de respirar, nem de nada, porque eu não quero o quê? Olhar para as feridas mais profundas. E esse é um dos impactos, gente, mais difícil, tá? É o primeiro. É sempre mais difícil começar. Mas quando você começa, você não consegue mais desver. E quando você passa pelo processo do alinhamento de luz, que são 2 atendimentos aí profundos, quando você já passa pelo atendimento de luz, você já percebe um processo transformador. Então veja, eu vou primeiro entrar na primeira fase, autocura. E essa autocura é eu ter a coragem e a decisão de me curar. Eu decido me curar. Eu decido me curar da repetição de padrão dos relacionamentos. Eu decido me curar da dependência emocional. Eu decido me curar de ficar repetindo o mesmo padrão de escassez na minha vida. Eu decido me curar do meu corpo, da minha doença, das coisas que chegam pra mim. Por que eu estou repetindo? Eu decido me curar desse cansaço que não acaba nunca. Eu decido me curar. É a primeira fase. Quando você entra na autocura, você vai começar a se libertar. Não tem como, porque se você não parar, você vai começar a libertação. E aí você vai perceber que a gente tem contratos e pactos kármicos. Você vai perceber que nós temos lealdades invisíveis. Que a gente se submete à traição por amor à nossa mãe que foi traída. Por amor ao nosso pai que foi traído. Por amor às nossas avós que precisaram casar, mesmo que talvez elas nem quisessem casar. E aí a gente começa a não querer viver. Começa uma pulsão de morte. Só que até então a gente não tem consciência de que nós estamos na pulsão de morte. A gente só passa a ter consciência da fase 1 para a fase 2. Antes disso a gente não tem consciência. A gente pode escutar, falar, mas eu não descasquei a cebola. Eu vou descascar a cebola. Quando eu saio da libertação, eu começo a me liberar, eu começo a desapegar. E aí você vai perceber que o desapego vem com roupas, o desapego vem com pessoas, o desapego vem com coisas. E você começa a desapegar e começa a se libertar desses padrões. E aí, meus amores, quando você vai chegando na sua essência, nesse lugar, você vai estar entre o ego espiritual e entre esse lugar de querer acessar a sua missão. E aí começa a fase das maiores distrações. Porque enquanto você tá no primeiro e no segundo, e você vai acessar a sua essência, você tá entendendo o caminho da autocura e você tá entendendo o caminho da libertação. Mas quando você chega na essência, você começa a acessar um novo campo. Um campo onde muitas mudanças vão acontecer. Onde talvez o meu trabalho não faça mais sentido. Onde talvez aquele relacionamento eu estava por medo ou buscando segurança.
não era em um lugar leve, onde eu começo a perceber que eu vou precisar fazer mudanças na minha vida. E aí, você cai em uma distração gigantesca. Eu começo a querer me curar. Aí eu fico só no primeiro e no segundo, primeiro e segundo. Aí eu começo a querer entender de onde vem a libertação. Eu começo a querer entender o tempo todo como que começam os processos. Vem as emoções e até a revolta. Nossa, eu estava em um mundo totalmente, fui enganada. O sistema, a Matrix me enganou. E aí você cai no looping, que é um dos mais difíceis de sair. É buscando, limpando, se curando, buscando, limpando e se curando, e não vai para a terceira, que é acessar a essência para começar a co-criar uma nova realidade. A maioria da galera para na segunda fase. E por que a maioria da galera para na segunda fase? Porque eu estou na dor, eu conheço a dor, e a dor ela é mais conhecida. Eu não conheço a essência. Então, como eu não conheço a essência, e eu sinto de certa forma medo desse lugar, a minha mente, o meu cérebro começa o tempo todo voltar para a primeira e para a segunda, para a primeira e para a segunda, para a primeira e para a segunda. E aqui, no método Desperte Sua Chama, não. Aqui eu vou te dizer, parou. Você está muito focado na dor. A gente vai agora para a essência. Olha só, essa semana eu fiz um trabalho, né? Eu constelei uma mentorada e foi muito interessante. Ela tá acessando uma realidade linda, co-criando um relacionamento muito bacana, tudo indo muito bem na vida dela. Só que ela começou a criar um monte de coisa. Ela começou a criar da cabeça dela tretas no relacionamento, começou a criar situações. É como se ela quisesse piorar a vida que tá indo lindamente pra ela. Eu falei, parou. Você já tá no looping do primeiro e da segunda fase. Você já se libertou, você já entendeu a sua essência, mas já tá querendo voltar pra primeira. Porque eu tenho medo de não sustentar o próximo passo. É assim que acontece. É esse caminho que eu tenho pra você. E é nesse caminho que você vai despertar e se curar cada vez mais, para que o seu serviço seja colocado no mundo. Mas para que o seu serviço seja colocado no mundo, que é o próximo, que é o 7º passo, eu preciso estar sustentando essas fases, sem a dependência emocional do outro. E aí, nós constelamos e foi incrível, né? Porque apareceu uma lealdade invisível com o avô dela, que ele supostamente teria dado a vida dele quando ela era pequenininha, falado com Deus, né? Não leve a minha neta, ela é muito nova e eu dou a minha vida por ela. E ela melhorou de uma doença muito rara e em poucos meses, acho que 40 dias, ele faleceu. E quando apareceu o campo, quando veio para o campo, ficou claro que por amor e lealdade invisível a esse avô que supostamente teria dado a vida dele por ela não poderia ser feliz. E aí ela estava repetindo o mesmo padrão e não conseguia sair da segunda fase, da libertação. Entende como que funciona o processo? Enfim, e claro que essas camadas vão voltar. Só que quando a gente vai para essas camadas com consciência, peraí, eu tô querendo voltar para a primeira e para a segunda porque eu tô com medo da minha missão. Tem uma fase, uma parte que passa lá do livro, né? A Guerra da Arte, que é uma guerra que a gente enfrenta aqui dentro para que a nossa arte seja colocada no mundo, que é muito interessante. Que diz assim, né? Que Hitler, ele conseguiu deflagrar a Segunda Guerra Mundial, mas não conseguiu cumprir o chamado dele. Hitler chegou a ir para Viena, porque o sonho dele era ser pintor. O sonho dele era ser artista. Imagina se Hitler tivesse acessado essa realidade paralela de ser o artista. Talvez muitas coisas não teriam acontecido nessa realidade que nós estamos. Ou, claro, poderia ter a Segunda Guerra de uma outra forma, não sei. Mas o que eu quero dizer aqui para vocês é que a fase, chegar até o 7º, é um processo extremamente profundo. É um processo que vai te exigir muita coragem, mas vai te trazer também tanta liberdade. É o legado que você vai deixar no seu mundo. É o legado que você vai deixar para os seus. E não é sobre ficar buscando qual que é o meu propósito, o que eu vim fazer aqui. É sobre
ir para o caminho, entrar no caminho. É sobre caminhar. No caminho, o seu propósito ele vai se refazer milhares de vezes. Cada vez que você se cura e cada vez que você vai passando por essa roda, por essas fases, da primeira à sétima, em camadas e camadas mais profundas, isso é vivo, isso vai se modificando. E você vai se tornando nova pessoa durante o caminho. Mas é necessário esse caminho. E eu não tô aqui para enganar você não, aqui não se vende milagre. Você já é um milagre. Você já ter passado por tanta coisa, né? Você ter sido o embrião que conseguiu conectar no óvulo da sua mãe, você já é um milagre. Então, a partir desse milagre, eu agora vou caminhar. Eu agora vou sair do mimimi. Eu agora vou sair da vítima, do coitadinho, da coitadinha, desse mundo cruel, dessa matrix que nos mata. Sai desse looping. Enquanto você estiver nesse looping, você não está despertando. Você está no despertar decadente. Você está no lugar da sombra. Você está naquele lugar da vítima. Então, olha só, é importante enxergar a verdade, porque a verdade a gente enxerga na essência. Então, o primeiro passo, eu vou me autocurando. É uma das fases mais desafiantes, porque eu vou precisar ir para um lugar adulto, eu vou precisar entender a autorresponsabilidade. E claro que a gente vai estar nessa primeira fase, sempre se limpando, sempre se trabalhando para sustentar as outras fases. Mas eu vou precisar primeiro decidir. Enquanto eu não decido o que eu quero, enquanto eu não decido, eu vou me curar. Enquanto eu não decido, eu vou ter prosperidade e abundância em todas as áreas da minha vida. Eu vou ser rica. Eu vou ser rico. Eu vou colocar a minha missão no mundo. Porque o universo está disponível para mim. E eu crio a minha realidade. É neste lugar que entra as leis do universo, o quarto passo que é a criação. Aqui eu começo a entender como tá tudo conectado. Como eu e a minha mãe, como eu e meu pai, como eu e meu companheiro, como eu e minha companheira, somos a mesma pessoa. Entende? O outro está trazendo uma parte minha que eu quero excluir. A vida acontece a partir de você. É a partir de você. Então, se a vida acontece a partir de mim, quanto mais limpo, quanto mais curado, quanto mais estável dentro da minha essência, mais eu mantenho esse lugar. Qual que é o pilar que você tá? Porque se você tá naquele trabalho que não faz sentido para você, se você se levanta todos os dias se arrastando para cumprir o seu dia, sem a gratidão, sem a leveza de ser, talvez você não tenha nem passado do primeiro ou não tenha nem entrado no primeiro passo. Porque se você já está fortemente no primeiro passo, você já entendeu que é você que vai mudar a sua vida. Se você está no primeiro passo, se trabalhando, compreendendo as feridas, você está entre a vítima. Você está entre a vítima e quem vai cocriar a própria realidade. Quem vai assumir o volante da sua vida. Que é você. Quando você vai para a segunda fase, eu começo a me libertar dos padrões que até então me sustentavam na dor. Eu começo a entender, mais uma vez, que está nas minhas mãos a minha própria cura. E esse segundo passo, que são os pactos de alma, os contratos kármicos, as lealdades invisíveis dentro do meu sistema familiar. Aqui na libertação, se eu não compreendo que eu estou maior, se eu não compreendo que eu estou na arrogância de querer salvar aqueles que vieram antes, que sabem o que está, se eu não consigo compreender que eu estou despertando, e que o outro tem o tempo dele, e que o outro é uma parte minha que não despertou, eu entro no ego espiritual e eu fico muito tempo neste lugar. E eu não saio do segundo passo. Eu até entendi
autorresponsabilidade. Eu até entendi que eu que preciso decidir. Mas a vítima, ela é tão forte que eu fico preso e presa na desculpa de que eu não consigo sair desse lugar porque em outras vidas eu fui ruim, ou porque eu fiz um contrato kármico aqui, ou porque a minha infância foi muito difícil, então eu não consigo sair desse lugar, então eu vou ficar aqui mesmo. Aí eu fico no segundo passo, apegada à dor. Aquilo que é. Porque para que eu possa chegar na essência, para que eu possa entender a minha essência, eu já sei que eu não sou vítima. Eu já sei que eu escolhi a minha jornada de alma. Eu escolhi os pais que eu vim, a família que são certos pra mim. Eu escolhi cada traição que eu passei. Eu escolhi cada abuso que eu passei. Porque eu precisei desse movimento para entender quem eu sou e que não são as experiências, mas aquilo que eu sou. Aí eu começo a cocriar. Aí a gente entra no quarto passo, cara, e é lindo. E aí, quando você começa a cocriar, que você começa a perceber as sincronicidades, que você começa a perceber, caraca, eu tô vendo números iguais, caraca, é muito incrível todo esse movimento e tal. E aí você começa a encontrar um novo mundo e cocriar sua própria realidade. Aí você começa a entender, peraí, não é sobre mim. Não é só sobre mim, é sobre nós. Começa a sua missão. A sua missão não é sobre o que você veio fazer nesse mundo, qual que é o meu propósito nesse mundo. Isso é uma distração. Mas a missão é, caraca, somos um time. Qual que é o meu lugar nesse time? Eu jogo no meio, eu jogo nas laterais, onde que eu vou jogando? Só que é um time. O outro faz parte desse time. Entende? Aí começa a fase de sustentação, que é muito desafiante, porque é trazer do espiritual para o material. É sustentar este movimento que você já entendeu, já acessou. E nesse pilar da sustentação, você já está transbordando. Você já está transbordando. Você já tem um plano de ação para cumprir o seu propósito, o seu chamado. Você já tem, você já está com muito mais clareza. E aí a gente chega no 7º passo. E quando eu vejo a Dê aqui, por exemplo, né, que tá, maravilhosa no trabalho dela, transbordando, veio de um lugar de CEO, de grandes empresas, e hoje uma baita consteladora, auxiliando várias pessoas, porque chegou no serviço dela. E já entendeu que ela não é vítima. Já entendeu que ela escolheu todas as histórias dela. Mas que também vai precisar decidir os caminhos, os desapegos. Vai precisar desapegar de situações, pessoas. É sobre isso. E aí, quando a gente compreende esse caminho, meus amores, a gente acessa um novo mundo. A gente acessa esse novo lugar. Porque você que está aqui me assistindo, você que me acompanha, você já está buscando. Só que você ainda talvez esteja assim, né? Às vezes buscando um pouquinho, um pouco raso. Ah, eu não sei aonde eu estou pisando, então deixei um pouco mais devagar. E aqui, quando você entra no Instituto Desperte Flow, que você passa pelo alinhamento de luz, aqui é mergulho fundo. É mergulho, respira, vai, mergulha de novo, vê um novo mundo lá, volta de novo. É uma jornada. É uma jornada. Entende? E aí, quando a gente vai por essa jornada, e quando a gente vai se curando, a gente percebe que não é sobre nós. À medida que eu me curo, à medida que eu saio da vítima, à medida que eu vou me trabalhando, eu percebo que a minha filha desperta. Eu percebo que o meu filho desperta. Eu percebo que quem está à minha volta também se transforma. Bert trazia isso muito forte, né? Que a mudança do sistema não é individual. Que ilusão! Ai, o caminho é solitário. Ele é solitário. Você vai precisar acessar lugares até para acessar sua própria segurança. Mas olha só, à medida que você se cura, você cura todo um sistema junto com você. Porque à medida que eu acesso as dores da minha avó, do meu avô, do meu bisavô, não tem como a minha mãe não ser impactada com isso.
Porque de acordo com as realidades paralelas e física quântica, se eu vou para um passado e ressignifico ele, esse passado é ressignificado para todos à minha volta que participam do meu sistema familiar. E aí quando a gente tem essa ideia e essa intenção, a gente começa a entender o processo. Acredito estar na terceira fase e acredito ter passado por todas. Ter escutando e olhando para trás, acessei sem consciência, que foi onde entendi a conscientização e aberta para mergulhar cada vez mais. Que lindo, Rê. Olha a humildade da Rê. A Rê já atende pessoas, inclusive aplica a apometria conectada em várias pessoas. Gratidão, é lindo o trabalho dela. Imagina que ela já é uma terapeuta e ela poderia estar, né, dizendo, porque lembra que eu falo do ego espiritual? O ego espiritual é, eu entendo, o outro está dormindo. O outro, que é você, está dormindo. O outro é você, que também está dormindo. Então ela chega aqui dizendo, eu estou na terceira, estou acessando a minha essência. Eu já estou começando a perceber quem eu sou. Não é sobre os atendimentos que eu faço, não é sobre o que eu tenho, mas é sobre quem eu sou, independente de qualquer coisa. Bom dia, Rô! Amanhã estaremos juntos, se Deus quiser. Entende? Então, neste momento que ela sabe que ela está na terceira fase, ela começa a entender, então, beleza. Então, se eu já sei quem é, se eu já sei que eu sou essência, que eu sou luz e amor, e que eu sou Deus em ação, sou Deus em movimento aqui, eu vou começar a cocriar. Sou eu que cocrio minha realidade. Eu posso cocriar escassez, eu posso cocriar abundância. Eu posso cocriar o Amargedon, eu posso cocriar um mundo novo. Eu que vou cocriar. É eu que, no que eu focar, a energia que eu focar vai expandir. Se eu reclamar, vai ter mais daquilo. Se eu agradecer, vai ter mais daquilo. E aí eu começo a entender as leis do universo. Na prática, não na teoria. E aí, gente, olha essa música que linda. Alexia, aumenta. Vivaldi. Alexia, aumenta. Vocês não estão ouvindo. Vivaldi, tá um pouco longe. Músicas que elevam a frequência também. A gente começa a entender que eu vou cocriando, que eu cocrio a energia da minha casa, que eu cocrio a minha própria energia. E que se eu ligo a televisão de manhã no Datena, se eu ligo e falando das desgraças que acontecem, eu vou acessar uma baixa frequência. Porque eu sou energia, vibração e frequência. Logo, se eu me conecto com más notícias, se eu me conecto com pessoas que estão resmungando, eu vou ter que me olhar e falar, peraí, por que eu tô atraindo isso? Alexia, aumenta! Ai, que delícia, adoro essa música. É sobre isso. E quando a gente começa a entender este lugar, a gente começa a acessar um novo mundo. E quando a gente acessa um novo mundo, meus amores, que você começa a entender a sua missão, você não para mais. Você não vai parar mais. Aí, claro, começa a fase de sustentação. E essa todas as fases nós seremos testados. Todas as fases para colocar o nosso servir no mundo, seremos testados. Mas quando a gente tem a consciência de cada passo, peraí, se eu já cheguei na terceira, se eu já passei pelas duas mais difíceis, que é a libertação e a cura, eu vou embora. Pô, peraí, se eu tô na primeira fase, eu tô me sentindo demais, né? Então calma, eu vou ter paciência comigo, eu vou parar de me cobrar tanto. Entende como é importante esse processo? E esse processo está dentro do nosso método Desperte Sua Chama. Essa é a estrutura do nosso processo, olha só. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma coisa aqui bem legal para vocês desse novo mundo. Cadê o novo mundo? Cadê o novo mundo, gente? Olha só. Costumo dizer que são portais. Cada uma nos abre mais. O ciclo vai se repetindo, cada vez mais profundo. Digo que é preciso ter coragem. Muitas vezes achei que tinha medo, descobri que não. Que lindo. Não, medo nós temos, o medo faz parte. Colocar em equilíbrio através dos pilares do despertar. Total. Estou pronta para a fase 4. Como? Construindo e fortalecendo a 3. Perfeito! Entendeu? Esse é o nosso método. Método Desperte Sua Chama. Nós temos as nossas mentorias que acontecem a cada 15 dias. A imersão e formação em apometria conectada
A apometria conectada te leva para o 7º pilar do serviço. Através da apometria conectada, você chega no 7º passo. Então aqui nós temos um método. Aqui o despertar da consciência não é sobre ficar na ilusão. Aqui o despertar da consciência, ela é estruturada. Ela é com base, ela é com passo a passo, entende? Olha só, uma breve história da nossa vida, nesse livro aqui, tá? Um novo mundo que chega. A ida do mundo em direção à sua forma manifestada e seu retorno ao não manifestado. A sua expansão e contração. São 2 movimentos universais que podemos chamar de a saída de casa e a volta ao lar. Isso já está acontecendo. E o que é voltar ao lar? É a alma que quer servir. Mas a alma que quer servir, não dentro de que a gente vê aí fora, de uma dependência emocional, sobre muito esforço. É sobre um servir estruturado, é sobre um servir experimentando a vida, é sobre um servir com abundância, com prosperidade. Dinheiro é vida, a riqueza faz parte de todos nós, mas nos ensinaram que a espiritualidade e a riqueza não se juntam. Nos ensinaram que ser rico não entra no reino dos céus. E é tudo isso que a gente precisa desestruturar. É tudo isso que a gente precisa desconstruir. A apometria conectada é surreal. Cada aplicação me vem um sentimento de gratidão tão grande por você se entregar na sua missão. Gratidão. E vai ficar cada vez mais linda esta formação. Cada vez mais fortificado esse movimento. Porque eu sei porque eu vim pra cá. Hoje eu sei a minha missão. E passei por todos esses pilares. E eu sei e consigo te ajudar a sair daquele lugar de totalmente perdido e perdida, daquela sensação de baixa estima, daquela sensação de escassez, até o seu servir. A gente vai passar por todos esses passos e eu vou te ajudar. Conta comigo na nossa jornada. O Instituto Desperte Flow está aqui para te ajudar. E eu sei cada passo e cada caminho em que você vai passar. É muito interessante que eu conversando com uma mentorada, e ela falou assim, depois que a gente passou por algumas fases, ela falou, nossa, eu tô me sentindo perdida aqui. Olha, você tá acontecendo isso, por isso e por isso. Porque eu sei a fase que você tá. E quando você conhece a sua fase, você não para. Porque você já sabe o quanto você caminhou. Quando você chega na fase 4 da cocriação, vai te trazer umas bagunças, vai te trazer uma sensação de estar perdida. Mas espera aí, eu já sei qual que é a minha essência. E aí eu vou te lembrando da sua essência. E só faltam 3 passos. Você já chegou no 4º. Bora comigo nessa jornada? Bora comigo nessa caminhada, meus amores. Olha só. Ambos, olha só. O saída de casa e a volta ao lar. Ambos se refletem em todo o universo de muitas maneiras. Como na incessante expansão e contração. Sombra e luz. Expansão, contração. Borboleta, casulo. Entende? É sobre isso. A vida é neste lugar. E aí neste lugar... Alexia, abaixa. Agora já começou as músicas de balé. Gente, essas palavras da Flávia são reais. Eu já estava tão desacreditada. E nós duas fomos direcionadas. Precisava se encontrar e eu estou cada vez mais forte. Gratidão, Rê, é isso. Mais forte, prosperando, feliz. Por quê? Porque o caminho que eu te entrego aqui te leva para esse lugar. E eu te garanto que em um ano, o despertar da sua consciência é um ano. Não vou te garantir mais. Olha, desperte a sua consciência em tantos dias. Não é assim que funciona. São anos, é uma jornada. Mas em um ano, você consegue sair desse pilar 1 até o pilar 4. E eu te garanto isso. Eu te ajudo nisso. Porque se você não desistir, se você seguir cada passinho, você vai chegar em um lugar que a sua alma sempre buscou. E é a liberdade, é ser livre para quem você veio ser nesse mundo. Olha só que lindo. Esses movimentos de saída e retorno estão também espelhados nos ciclos da vida de cada pessoa, nos ciclos do despertar de cada consciência. Para que esse novo mundo seja manifestado, é necessário que você dê o primeiro passo. E o primeiro passo está na sua autocura. Bora! Comece pelo alinhamento de luz, comece por esse caminho, para que você chegue no seu servir com sustentação, para que você chegue no seu servir com clareza e com método. Beijo, amo vocês, até a próxima quarta-feira, estaremos juntos aqui, falando sobre todos esses pilares. Tchau, meus amores, até lá!